Olá, turma, tudo bem? Bom, nós terminamos o estudo das propriedades periódicas e os nossos próximos conteúdos serão ligações químicas. Porém, antes disso, nós vamos estudar a regra do octeto, que é importante para que nós possamos entender como ocorrem as ligações. Então, vamos lá! Então, turma, nós vamos hoje aqui entender a regra do octeto. A aula 14 do livro de vocês fala um pouquinho só sobre ela, mas nós vamos detalhar melhor aqui, beleza? Para entender o que é a regra do octeto e o que ela diz, nós temos que analisar primeiro a configuração eletrônica dos gases nobres. Nós sabemos que os gases nobres são estáveis e essa estabilidade deles está associada à configuração eletrônica deles. O que eles têm em comum, com exceção do hélio? Na camada de valência, ou seja, na última camada de todos os gases nobres, nós temos sempre isso aqui em comum, olha só. No caso do hélio, 2s2, 2p6. No caso do argônio, na camada de valência, 3s2, 3p6. No criptônio, 4s2, 4p6. Aqui no meio a gente tem um subnível 3D, só que a camada de valência tem esses dois subníveis aqui, olha só, o 4s e o 4p, beleza? No xenônio a mesma coisa, a camada de valência é a quinta e os subníveis que existem na quinta camada são os subníveis S e P, S2, P6, e para o radônio a mesma coisa, S2, P6. Se nós somarmos os elétrons que tem na camada de valência, nós vamos ver o seguinte, olha só, 2 no S com 6 no P, 8 elétrons. O argônio, 2 no S com 6 no P, 8 elétrons, e o mesmo para todos eles. Então, todos os gases nobres, com exceção do hélio, possuem 8 elétrons na camada de valência. O hélio não possui 8 elétrons na camada de valência, mas a configuração dele fica assim, um S2, ele tem a primeira camada dele completinha. Então, a gente pode associar a estabilidade que os gases nobres têm a isso aqui, 8 elétrons na camada de valência, ou então 2 no caso do hélio. Então, o que diz a regra do octeto? Vamos ver. Os átomos, que não sejam os gases nobres, tendem a combinar-se, ganhando, perdendo ou compartilhando elétrons, até que possuam 8 elétrons na camada de valência, assim como os gases nobres, com exceção do hélio. Bom, gente, muitos átomos não seguem a regra do octeto. A gente vai ver, assim, inclusive, algumas exceções. Mas boa parte deles segue, inclusive entre os elementos representativos, que são elementos que a gente costuma trabalhar bastante. Os elementos representativos são aqueles das famílias 1 e 2 e de 13 a 17. A 18 já é a família dos gases nobres. Então, o que nós vamos analisar agora? Nós vamos ver como é que alguns dos elementos representativos tendem a se comportar, ganhando ou perdendo elétrons, para que possam atingir esses 8 elétrons, se estabilizando, assim como diz a regra do octeto. Então, pessoal, nós vamos discutir aqui como é que alguns elementos tendem a atingir a estabilidade à sombra da regra do octeto, ok? Nós temos aqui alguns elementos da família 1, metais alcalinos, alguns metais alcalinos terrosos e temos também o alumínio. Vamos começar aqui analisando a configuração eletrônica do lítio. O lítio tem um número atômico 3, portanto, quando está neutro, tem 3 elétrons e a sua distribuição eletrônica fica assim, certo? Qual é a camada de valência do lítio, a última camada do lítio? Bom, a última camada do lítio é a segunda. Se ele tem a primeira e a segunda, a última camada é a segunda, certo? Quantos elétrons ele tem lá na sua camada de valência? Ele tem apenas um elétron na camada de valência, apenas um elétron de valência. Pensando na regra do octeto, que diz que para atingir a estabilidade, os elementos devem possuir, assim como os gases nobres, 8 elétrons na camada de valência. Se ele fosse ficar com 8, quantos elétrons ele deveria ganhar? Ele precisaria ganhar 7 elétrons. Mas será que é simples, é fácil ganhar 7 elétrons de outros átomos? Não é. Então a verdade é que o lítio não tem tendência de ganhar esses 7 elétrons. O lítio tem a tendência de perder esse único elétron aqui que ele tem, na camada de valência. Ao perder esse elétron aqui, a camada de valência do lítio passa a ser a primeira camada, certo? E aí lá na primeira camada, ele vai estar com 2 elétrons. Pensa comigo, ele está com 8 aqui? Não está. Está obedecendo a regra do octeto? Não está. Porém, existe um gás nobre que tem 2 elétrons, que é o hélio, certo? Então ele não chegou aos 8 elétrons, como diz a regra do octeto, mas ele tem a configuração eletrônica idêntica à do hélio, que é um gás nobre e que é estável.
Ou seja, o lítio pode tornar-se estável mesmo não tendo 8 elétrons. Ele torna-se estável apenas com 2 elétrons. Quando o lítio perde esse elétron dele aqui, tornando-se estável, ele passa a ser o íon lítio+. E aqui nessa situação, o lítio está estável. Então a gente diz o seguinte, que o lítio forma um cátion monovalente. E esse cátion monovalente do lítio, que tem a mesma configuração eletrônica do hélio, é estável. Vamos analisar aqui agora o sódio. O sódio tem 11 prótons, quando está neutro tem 11 elétrons, e a sua distribuição eletrônica fica assim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Qual é a camada de valência do sódio? A última camada dele. É a terceira camada. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Esse aqui, ó. Apenas um elétron na camada de valência. Isso, gente, acontece para todos os metais alcalinos. Todos os elementos da família 1 têm um elétron na camada de valência, certo? Como nós já discutimos para o lítio, se fosse para ele chegar aos 8 ganhando elétrons, ele precisaria ganhar quantos elétrons? Ele precisaria ganhar 7 elétrons. É fácil ele ganhar 7 elétrons? Não é. A verdade, então, é que o sódio, assim como o lítio, não tem tendência de ganhar elétrons, ele tem tendência de perder. Olha só, o lítio também perde aquele elétron ali. Ao perder aquele elétron, a camada de valência dele, a sua última camada, passa a ser a segunda camada. E aqui a gente consegue observar uma situação interessante, olha só. Com quantos elétrons ele ficou agora lá na sua última camada, que é a segunda? 2 no S com 6 no P, ele agora possui 8 elétrons na camada de valência. Olha só, como diz a regra do octeto, certo? Então o sódio se estabiliza quando passa a ter 8 elétrons na camada de valência. Para isso, o sódio teve que perder um elétron. Ao perder um elétron, ele virou o cátion, sódio mais, e nessa forma ele está estável. Beleza? Bom, gente, isso não acontece apenas com o lítio e com o sódio, mas com todos os metais alcalinos. Eles ficam estáveis quando perdem um elétron, tornando-se então cátions monovalentes. Nós vamos agora discutir para a família 2, os metais alcalino terrosos. Bom, nós temos aqui o magnésio, cujo número atômico é 12, e sua configuração eletrônica fica dessa maneira. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ok? Bom, qual é a camada de valência do magnésio? É a terceira camada. E quantos elétrons ele tem lá na sua camada de valência? Ele tem 2 elétrons, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, que o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência. Ele é estável assim? Não é. Se ele fosse ganhar elétrons, quantos elétrons ele precisaria ganhar para ficar estável, conforme diz a regra do octeto? Ele precisaria ganhar 6 elétrons. É fácil ganhar 6 elétrons? Não é. O que você acha que é mais fácil acontecer com ele? Bom, a verdade é que o magnésio, ao invés de ganhar, vai perder os 2 elétrons que ele tinha na camada de valência dele. Assim que ele perde esses 2 elétrons, a terceira camada deixa de existir e a sua camada de valência passa a ser a segunda. E assim como o sódio, repara lá, ó, ele está com quantos elétrons na camada de valência agora? Ele agora tem 8 elétrons de valência e está estável, certo? Para atingir essa estabilidade aqui, o magnésio precisou perder 2 elétrons. Ao perder 2 elétrons, ele transformou-se em um cátion bivalente. Então, esse cátion bivalente do magnésio aqui tem essa configuração eletrônica e é estável de acordo com a regra do octeto. Beleza? Mais um exemplo aqui de um metal alcalino terroso, a família 2, é o cálcio. Bom, a configuração eletrônica do cálcio com os seus 20 elétrons fica assim, ó. 3s2, 3p6, 4s2. Qual é a camada de valência do cálcio? A última camada do cálcio. É a quarta, na qual ele possui 2 elétrons na camada de valência. Isso aqui, ó, 2 elétrons de valência, 2 elétrons de valência. É comum a todos os metais alcalino-terrosos, todos os elementos da família 2, ok? E novamente, assim como o magnésio, ele não vai ganhar 6 elétrons para ficar com 8. O que vai acontecer é que ele vai perder esses elétrons, a sua camada de valência passará a ser a terceira, e lá ele está com 8 elétrons e está estável conforme diz a regra do octeto, ok? Bom, para isso ele precisou perder 2 elétrons, transformando-se então no cátion bivalente cálcio 2+. Então, gente, não só o magnésio como o cálcio, assim como os demais metais alcalino terrosos,
tendem a atingir a estabilidade, perdendo 2 elétrons, transformando-se em metais alcalino terrosos. A gente pode agora continuar aqui com o alumínio. O alumínio está na família 13, seu número atômico é 13. E a configuração eletrônica para o alumínio fica assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. A gente ainda vai falar sobre o alumínio, em caso de exceções, ele pode se comportar de outra maneira, mas pensando no comportamento mais simples que a gente pode perceber aqui é o seguinte, ó, a camada de valência dele é a terceira. A sua terceira camada tem 2 subníveis, o subnível S e o subnível P. Somando os elétrons que ele tem lá, são 3 elétrons. Para ficar estável com 8, ele precisaria ganhar 5 elétrons. Ao invés de ganhar os 5, ele vai perder esses 3 elétrons aqui, beleza? Ao perder esses 3 elétrons, ele vai transformar-se no cátion alumínio 3+. E aí, na forma do alumínio 3+, repara aqui, ó, a sua camada de valência é a segunda, e lá ele tem 2 no S com 6 no P, ele possui 8 elétrons e está estável. Então aqui nós temos a configuração eletrônica, como é que se comportam alguns metais muito comuns. Agora nós vamos ver como é que se comportam alguns ametais, tá certo? Nós vamos pegar aqui exemplos de algumas famílias de ametais. E esse comportamento que nós vamos observar aqui não se aplica somente a esses elementos aqui. Se aplica também a muitos outros elementos de cada uma de suas famílias. Começando aqui pelo flúor, ele está na família 17. A família 17 é a família dos halogênios. A configuração eletrônica do flúor, com base no seu número atômico, fica assim, ó. 1s2, 2s2, 2p5, certo? Porque ele tem 9 elétrons no total. Qual é a camada de valência do flúor? Sua última camada é a segunda camada, e no total ele possui lá, ó, 2 elétrons no subnível S com 6 elétrons no subnível P, 2 elétrons no subnível S com 5 elétrons no subnível P, totalizando 7 elétrons na camada de valência, beleza? A sombra da regra do octeto, a gente pode pensar no que então? Quantos elétrons ele precisaria ganhar para ficar com 8? Apenas 1 elétron. Será que isso pode acontecer? Sim, é comum. Então, o flúor basta ganhar 1 elétron e ele se tornaria, então, estável. Ganhando 1 elétron, ele vai se tornar aqui, ó, um ânion monovalente. Ele vira aqui, ó, o íon fluoreto, o F-1. Então, gente, os elementos da família 17 possuem 7 elétrons na camada de valência e têm tendência de ganhar 1 elétron, ok? Agora vamos ao oxigênio. O oxigênio está na família 16, é um calcogênio. 1s2, 2s2, 2p4, beleza? A configuração eletrônica do oxigênio é essa daí. A camada de valência do oxigênio é a segunda. E quantos elétrons ele tem lá na sua segunda camada? São 6 elétrons. Pensando na regra do octeto, ele precisaria ganhar quantos elétrons para tornar-se estável? Apenas 2, ele atingiria então os 8, certo? Ao ganhar 2 elétrons, o oxigênio torna-se o ânion bivalente do oxigênio, o O2-. Gente, todos os elementos da família 16 têm 6 elétrons na camada de valência e, portanto, para atingir a estabilidade, tem tendência de receber 2 elétrons, ok? Nós vamos discutir agora aqui o nitrogênio. A configuração eletrônica do nitrogênio, com base no seu número atômico, é 1s2, 2s2, 2p3. A camada de valência do nitrogênio é a segunda. Quantos elétrons ele tem lá na camada de valência dele? 2 no S com 3 no P, ele possui 5 elétrons na camada de valência, beleza? Para atingir os 8 e ficar estável, segundo a regra do octeto, ele precisaria ganhar quantos elétrons? Precisaria ganhar 3 elétrons. Então, o nitrogênio fica estável quando recebe 3 elétrons. Todos os elementos da família 15, da família do nitrogênio, têm 5 elétrons na camada de valência e, para atingir a estabilidade, precisam receber 3. Beleza? Agora nós vamos discutir aqui o carbono. O carbono tem configuração 1s2, 2s2, 2p2. Na camada de valência do carbono, nós temos 4 elétrons, certo? Então aqui, ó, 4 elétrons na camada de valência. Para atingir a estabilidade, o carbono precisa receber quantos elétrons? Precisa receber 4 elétrons. Eu não vou colocar aqui que o carbono virou carbono 4-,
Porque, na verdade, a tendência do carbono não é de ganhar, de roubar 4 elétrons de outros elementos. A tendência do carbono é de compartilhar elétrons e, nesse compartilhamento, receber 4 elétrons, beleza? E a gente vai discutir isso melhor quando entrarmos em ligação covalente. Mas, para que ele atinja a estabilidade de acordo com a regra do octeto, no final das contas, ele precisa receber 4 elétrons e esse aqui é o comportamento de alguns ametais importantes, certo? Então, pessoal, agora nós vamos ver aqui alguns átomos que comportam-se como exceções à regra do octeto. São muitas exceções, nós vamos ver aqui as mais relevantes, ok? Começando aqui pelo hidrogênio, que ele atinge a sua estabilidade quando passa a ter 2 elétrons. E com 2 elétrons, a sua configuração fica como a do hélio. Então, assim, ele não fica com 8 elétrons, como diz a regra do octeto, mas ele fica com a configuração igual a de um gás nobre e, portanto, fica estável, certo? O berílio pode ficar estável de duas maneiras diferentes. Ele pode ficar estável com 2 elétrons e ele ainda também encontra estabilidade quando tem 4 elétrons. Isso que acontece da seguinte maneira. Ele fica estável com 2 elétrons quando ele está fazendo ligação iônica. A gente não vai discutir as características das ligações químicas, certo? Mas isso aqui fica como forma de consulta para você ter no caderno. E ele fica estável com 4 elétrons quando está fazendo ligação covalente, ok? Agora, o boro. O boro fica estável quando tem 6 elétrons. Então, olha só, ele não fica com 8, mas ainda assim atinge uma estabilidade. Por isso, ele é uma exceção. Já o alumínio, a gente já discutiu o alumínio anteriormente. Nós vimos que o alumínio fica estável quando tem 8 elétrons. Isso aqui acontece quando o alumínio está fazendo ligação iônica. Porém, a gente não falou ainda que o alumínio pode ficar estável com 6 elétrons, e ele fica estável com 6 elétrons quando está fazendo ligação covalente. Então eu diria que essas aqui são as principais exceções para a gente trabalhar em relação à regra do octeto. Pessoal, então assim a gente termina o estudo da regra do octeto e a partir daqui nós já temos base para estudarmos as ligações químicas. Então aguarde as próximas aulas e bons estudos!